Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Como passaram o final de semana de vocês? Descansaram? Se divertiram? Cuidaram do animalzinho de vocês, do corpo? Cuidaram da mente? Deram bastante risada? O melhor que a vida tem para oferecer, só nós mesmos podemos ir pegar. Ninguém tem para dar para nós, viu? Nós é que recebemos. Tudo uma questão de escolha. Escolhemos receber, ignorar ou recusar. Tudo também depende com que lente você vê tudo. Tudo depende de como você enxerga tudo. Enxergue tudo da melhor maneira possível. A vida que só você pode viver, ela é o teu bem mais precioso. É uma dádiva. E a bênção de papai não se torna uma maldição. E se algum momento passou pela sua cabecinha de que existe maldição na tua vida, mude o teu modo de enxergar a própria vida. A vida é uma coisa, os resultados das suas escolhas são outras, e não é que você seja culpado ou culpada pelo estado que a sua vida se encontre. Nada é acaso. Nada é acaso. É uma frase tão curta, tão simples e tão complexa. Ela passa tão desapercebido para seres pensantes como vocês. Ela pode abrir um leque de pensamentos filosóficos no sentido de esclarecer vários pontos da nossa vida cotidiana. Nada é acaso, está muito relacionado com as nossas escolhas. A lei do retorno, ela atua para bem e para mal. Não só para mal, para bem. A causa e efeito, o que você planta é o que você colhe. E não é que você esteja escolhendo mal. Quantas e quantas vezes nós não temos muita opção, né? Não tem outra saída. Às vezes a escolha é apenas uma, pelo menos naquele momento em que é preciso tomar uma decisão. Aquela escolha, ela pode resultar em algo nada favorável ou nada agradável e nós pensamos, eu escolhi mal. Não. Eu me lembro de certa vez
no antigo Twitter, ler uma postagem de alguém dizendo, entre aspas, você tem que respeitar os processos. E continuava, respeitar os processos, coisa nenhuma, eu detesto os processos. Eu quero tudo agora. Essa postagem me chamou a atenção porque quem a escreveu deixou muito claro não apenas que ela é imediatista, mas o quanto ela despreza a experimentação, a vivência, o aprendizado. Todo aprendizado exige processos. É que nem ir para a escola, começar no jardim da infância, seguir até a 8ª série para se formar no ensino fundamental, depois mais 4 anos para se formar no ensino médio, depois mais uns bons anos para se formar numa universidade. Toda a formação exige processos. Os resultados das escolhas que você fez podem parecer não ser bons, podem parecer ser injustos, podem parecer ser péssimas escolhas, mas eles fazem parte de um processo que só lá na frente nós vamos entender. É como a flor. Toda flor é tão linda, tão especial, tão única. Elas abrem com toda aquela magnitude, aquele esplendor, aquela beleza. E em dado momento, elas começam a se fechar e murchar. Aquela cor viva que se destacava em meio ao verde, seca e desaparece, cai. E isso não quer dizer que a planta morreu, a flor morreu. O que sustenta a flor, a planta, é a raiz. A raiz torna tudo possível. Aonde estamos fincados, aonde está a nossa base. Isso torna tudo possível. Porque depois de um tempo que a flor murcha, seca e cai, uma nova haste começa a surgir. Surge um novo botão. E aquela cor, ela volta. E a flor surge novamente. E ela sempre vai surgir enquanto houver as raízes. Nós somos assim. Neste vasto jardim chamado vida. Quando tudo parece que tá ruim, só parece. Só parece. Tenha em mente que é apenas parte do processo. Um longo processo de altos e baixos.
É como subir ao topo da montanha e perceber que não há nada que brota lá em cima. A recompensa do topo é olhar toda a vastidão, toda a riqueza ao redor da montanha e perceber que lá embaixo no vale, aonde tantas e tantas vezes nós estivemos, é que realmente há o nosso sustento, a nossa força, a nossa alimentação, a água, tudo está lá no vale. Vocês estão bem? Não lembro de ter perguntado. Vocês estão bem? Como é que você tá, Shimada? Shimada aproveitou bem o final de semana. Sim. Cuidou do animal, descansou bastante. Shimada precisava descansar. Continuou organizando a casa, cuidando das plantinhas que eu amo tanto, cuidando da minha Lupita querida, meditando bastante também. É preciso, né? Precisamos meditar o tempo todo, refletir o tempo todo. É aquela coisa do papo sério permanente na cabeça? Tudo depende de como a gente vê tudo, né? Tudo depende de como a gente vê. A meditação é uma constante pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Não é à toa que fazemos a jornada de autoconhecimento, né? Para nos conhecer. E cada vez que mergulhamos mais fundo em nós, iremos nos perguntar cada vez mais: quem sou eu? A semana vai ser interessante para nós. E por que não divertida também, né? Eu lembro, quando eu era criança, eu ouvi uma frase que é uma daquelas que eu tomei como um sinal e guardei. Há no meu inconsciente um arquivo especial de memórias. Elas estão à parte das demais. Essas memórias, elas saltam toda vez que eu preciso delas. E elas correspondem a frases que eu ouvi. E ela dizia: viva o hoje como se não tivesse o amanhã. Porque na verdade não tem. Teu amanhã só vai existir dependendo do que você viver hoje. O foco sempre é o hoje. Então não tem amanhã. É uma lição difícil? É. Mas se você sempre repetir isso para você, eu preciso viver o dia de hoje de modo especial porque não tem amanhã. Eu preciso viver o dia de hoje de um modo que
se reflita na construção do meu amanhã. Entende? Porque é assim que funciona. A causa e o efeito, o teu amanhã é resultado do teu hoje. O foco sempre tem que estar voltado para o hoje. Viva hoje. Viva intensamente cada minuto. Viva com alegria, independente do que você esteja fazendo, onde você esteja, com quem você esteja. Viva intensamente. Aproveite cada minuto da tua vida. Não espere uma situação trágica para só então você perceber o quanto você gostaria de viver, quantos sonhos você gostaria de realizar. Não, tudo é agora, agora. Vamos ver então a mensagem da semana nas gotinhas de luz. Chamada já abriu aqui aleatoriamente. Não li, eu nunca leio. Eu faço uma oração, eu faço assim, né? Abro aleatoriamente e já marco. Depois eu faço outra oração, invocando a inspiração, né? Para que eu não venha falar bobagem aqui e fazer vocês perder o tempo precioso de vocês. Vou repetir, não percam o tempo precioso de vocês com aquilo que não vai acrescentar. Eu sei que tem muita coisa na internet para fazer rir, né? Só que faça melhor que isso. Tenha motivos para rir enquanto você vive, enquanto você interage, enquanto você realiza, enquanto você faz, enquanto você conversa, porque o sorriso nesses momentos, ele é reflexo de um estado de satisfação. Rir de algo que foi construído especificamente para despertar o riso é fácil. Nós precisamos voltar a aprender a rir até mesmo dos nossos pensamentos, sabe? A outra frase que me sobe agora desse arquivo especial. Eu me lembro, na adolescência, o meu quarto era bem aqui em cima de onde eu estou. Eu estava segurando um quadrinho simples. Era feito com um pedaço de compensado e havia uma imagem bonita, infantil, colada nele. Era um desenho, um daqueles desenhos feitos na década de 80. Não era da Sarah Kay, era de uma outra artista que fazia desenhos semelhantes. E havia aquele desenho bonito de uma criança fofa e uma frase. Eu não tenho mais o quadro, mas ficou a memória, inclusive da frase. Não procure ao longe o que está tão perto. Os motivos para sorrir, os motivos para sua satisfação, tudo está perto. Não procure longe. Não procure na internet.
Não precisa sair de onde você está, pertinho de você. Se você observar bem, você tem motivos para sorrir, para se sentir satisfeito, para se sentir orgulhoso, orgulhosa. Observa. Quantos motivos há também para ser grato, para ser grata. Vamos ler a gotinha de luz, chamada. Vamos ver. Eu e o meu óculos, né? Vencer fraquezas. Sem fé em nossas potencialidades, nunca venceremos as fraquezas. Sem fé em nossas potencialidades, nunca venceremos as fraquezas. Tem muita relação, não tem? A gente sempre vai voltar na questão dos fatores externos e internos. Os internos deveriam ser mais relevantes. Os internos deveriam receber mais da nossa atenção, ter prioridade mais do que o externo, né? Nós vemos assim, muito frequentemente, pessoas aplicando a fé no que é externo. Vocês já experimentaram ter fé em vocês mesmos? Na capacidade de vocês nata, no potencial de vocês, lembrando, vocês são únicos. O que você realiza, só você pode fazer do seu jeitinho. Em vez de acreditar tanto no que está à tua volta, já experimentou acreditar em você mesmo? Em você mesma? Fé nas suas potencialidades, fé de que você é capaz, que você pode tudo que você quiser. Assim como você venceu todo esse tempo até chegar aqui, você pode sempre ir além. A confirmação. Ai. Paixão e amor. As paixões são tentativas da natureza para amar. Quando o amor chegar, elas evaporarão. Aqui, no caso, dentro do nosso contexto, as paixões se referem àquilo no qual investimos, colocamos empenho, acreditamos. São tentativas da natureza para amar, significa de nós.
O ser humano, ele nasceu naturalmente predisposto ao amor. Ao amor de uma maneira que nenhum outro ser em nenhuma outra esfera possui. É uma oportunidade única de viver o amor, sentir o amor, mas com plena consciência do amor. O ser humano tem isso. E novamente, nós vemos com muita frequência o empenho, o investimento, a dedicação e a fé do que está ao redor de nós. Chegamos ao ponto até de venerar, adorar outras pessoas tão limitadas quanto nós. Não, 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 não. Nós, a prioridade, o investimento, a dedicação, o empenho, a fé em nós. Se ninguém te motiva, se ninguém te apoia, que você seja seu maior motivador, seu maior apoio, porque a sua realização é só sua, só você pode realizar, e a recompensa é só sua, a satisfação é só sua. Por quê? Porque você realizou, você é que pode, mais ninguém. Eu sei que é complicado nós acreditarmos em um objetivo, um projeto e não termos apoio e motivação necessários para a gente seguir. Chegamos ao ponto de querer desistir, deixar para lá. Não vou fazer isso mais não, porque isso não vai me levar a nada. Aí é o momento em que a gente se torna nosso maior motivador, nosso maior apoio. A pessoa que tem mais fé em nós mesmos. Se ninguém acredita, se ninguém coloca fé naquilo que você quer realizar, é compreensível, sabe? Ninguém tem o mesmo olhar que você. Ninguém pode vislumbrar o resultado assim como você. Ninguém pode sentir, projetar o processo e a certeza que dá para alcançar aquele resultado, só você. As paixões são tentativas da natureza para amar. Quando o amor chegar, as paixões elas evaporam. É o início de um processo, a duração de um processo e o resultado. A paixão é um processo que leva ao amor, porque o amor ele não surge assim, num estalo, num abrir e fechar de olhos.
aquela coisa de amor à primeira vista não existe, tá, gente? Existe o reconhecimento à primeira vista, uma identificação profunda à primeira vista, mas amor à primeira vista não. O amor é uma conquista diária, é como cultivar um jardim. Cativar o outro, cativar a confiança do outro, os sentimentos mais nobres do outro, é um processo longo e deve ser mútuo. Este amor aqui é como do artista, o amor dos co-criadores, da imagem e semelhança do papai, o criador, sabe? O artista, ele quando começa a sua arte, ele começa num ímpeto, numa fé, ele pode vislumbrar um resultado e ele se empenha ao máximo para chegar exatamente naquilo que ele vislumbrou. E é preciso paixão para colocar isso em prática e seguir o processo que vai levar aquele resultado. E quando enfim o resultado surge, nós amamos esse resultado. E esse amor não é o amor incondicional, é outro tipo de amor aqui, é o amor de si para si. É um misto de orgulho de si mesmo, de poxa vida, eu sabia que você ia conseguir. Eu acreditei em você. É um amor de uau, você realmente pode. É o amor de uma troca de nós conosco. Da autovalorização, do autorreconhecimento, do amor próprio. Nós seremos meramente apaixonados por nós enquanto nós estivermos preocupados com a nossa parte superficial e o que o mundo externo pensa em relação da nossa superfície. Mas quando nós temos amor próprio, nós amamos todo o nosso universo interior, nós amamos cada célula em nós, cada movimento, cada reflexo, cada gesto que é tão nosso, amor próprio. A mensagem da semana é sobre acreditar em si. E amor próprio. Embora a Shimada ela não lê as notícias, a Shimada sente. Eu por muitos anos eu chamei de maldição esse sentir. É como se eu sentisse as dores do mundo.
Então, quando eu resolvi parar de ver as notícias, que tem uns meses isso, foi ano passado. Foi quando eu descobri que ler as notícias potencializava as dores que não eram minhas. Eu tenho muito disso. Eu sinto dores que não são minhas. As dores do mundo. Eu enxergo o mundo sem olhar na janela, sem sair no mundo. Ainda mais porque quando a gente vê notícias, nós sabemos de determinados assuntos através da visão de outras pessoas, através do que os outros falam, e não significa que o que a gente está lendo são fatos, sabe? Tudo é tão distorcido, tudo traz tanta confusão, desinformação, excesso, mentira, exagero, né? Parece que não há a real preocupação de esclarecer ninguém. É como se pessoas esclarecidas fossem um perigo. Independente, sabe? Eu sinto, e mesmo que eu faça uma caminhada daqui até o mercado, já é o suficiente para mim saber como está a realidade. Tudo está mais difícil, não é? O mundo externo parece que está exigindo muito mais. Mas eu fico feliz em saber quantas e quantas pessoas estão despertando. Muitas pessoas estão começando a se dar conta de que elas não são qualquer coisa, porque não são. A descrença no próprio potencial, na própria grandeza, na própria luz, está mudando quantos e quantos anos da tua vida você não realizou algo que você acreditou que podia realizar porque você tinha tanta certeza que aquilo podia dar certo, tão certo, que você ficou com medo da tua própria luz, do teu próprio sucesso, da tua própria grandeza. O resultado da tua realização pode ir tão além que te assusta, porque é preciso coragem para lutar e para vencer, né? E também para abaixar a cabeça para receber o louro da vitória. Tenha fé nas suas potencialidades, nas suas capacidades. E não tenha medo da tua própria luz. É assustador, não é? Ao mesmo tempo que não se quer
ser presunçoso, se achar demais. Há um sentimento que contraria, dizendo, não, você é sim. Ouve essa voz, porque você é. Por que é difícil acreditar nisso? Por que é difícil acreditar em você? Por que é difícil você acreditar naquilo que você já comprovou? Você é muito bom, você é muito boa naquilo que só você pode fazer. E através disso você pode ir além. Por que é tão difícil? O medo de si, o medo da própria grandeza. Uau! Eu posso sentir isso, a grandeza de vocês. Até quando vocês vão conseguir segurar tudo isso? A grandeza é tamanha que ela está a ponto de explodir. Vocês estão sofrendo ao reter isso. Não pensem vocês que nós reprimimos apenas o que é ruim, reprimimos o que é bom, reprimimos também o melhor de nós. Inclusive a nossa luz, a nossa grandeza, todo o nosso potencial. Tudo que é retido causa um desconforto e um sofrimento. Você já parou para pensar que toda a sua dor, todo o seu sofrimento, ele pode ser simplesmente o resultado de você reter a própria luz, a própria potência? Já parou para pensar nisso? Todas as suas dores, essa dor aguda, interna, inexplicável, que parece que não vai ter fim. Não existe nenhuma dor neste mundo que possa ser comparada a isso. E se ela estiver surgindo de você reprimir quem você nasceu para ser, libere a tua potência, libere a tua energia. Tenha fé em você. O teu amor próprio tem muita relação com isso. O teu amor próprio é o teu maior incentivador, motivador, a tua alavanca. O teu amor próprio vai desejar o melhor para você, independente de como esteja o mundo ao teu redor. Independente de como esteja o mundo ao teu redor. Nunca será sobre onde você está, em meio ao que você está, mas como está dentro de você. Imagine se tudo ao teu redor fosse uma ilusão. Ah, mas não é, Shimada. Eu tô pegando esse livro aqui, ele é bem real, tá? Mas por quanto tempo
esse livro vai ser real pelo tempo que ele durar, não é? O que está dentro de você vive para sempre. Tudo ao teu redor vai passar. Até essa tua superfície, essa casca vai passar. O que está dentro vive para sempre. Nós temos a graça de viver numa sociedade sem a realidade da guerra. A guerra é o ápice da ignorância e da mesquinhez humana. A guerra é algo ridículo, é estúpido, ainda mais em pleno século XXI. A guerra, ela não agride apenas sociedades, culturas, tradições, indivíduos inocentes, ela afeta também o planeta. As guerras que nós temos na nossa realidade externa, elas são causadas por negligência, omissão, corrupção, guerras menores, né? De poderes menores, entre aspas. Mas estamos longe de vivenciar a realidade das guerras como nossos irmãos em outros países estão vivendo. Quando nós geramos a paz, nós não olhamos quem é o lado certo e o lado errado da história. Os dois lados perdem numa guerra. Não há vitoriosos, não. Ainda mais se levarmos em conta as intenções. Mas eu volto a repetir a lembrança que eu tenho das crianças em Gaza, brincando, rindo e dançando em meio às ruínas. A mais perfeita representação de que nunca será onde você está, em meio a qual situação, pessoas, não importa, sempre será dentro de você. Como está dentro de você? Como está dentro de você? Observa. Observa somente tudo que se passa dentro de você. Não questiona. Não queira entender, só observa. O entendimento sempre vai vir na hora certa, pode acreditar nisso. Tudo que você tem que fazer neste momento é viver da melhor forma possível agora. A vida com certeza dá 1000 motivos para você sorrir o tempo todo. Tem motivos para chorar? Tem. Mas o choro, a alegria vem logo pela manhã, né? Nossa, quantas e quantas vezes passamos noite em claro, choramos, até cansar, pegamos no sono. Quando acordamos, tudo passou. Os problemas continuam no mesmo lugar. Mas o nosso modo de olhar, de encarar, de enfrentar mudou.
mesmo que inconscientemente, é uma fé em si, porque você não é o corpo. O corpo é um animal bípede instintivo. Ele vai ter comportamentos como determinados animais diante do perigo. Eles entram em alerta e fogem. A essência é guerreira. A essência é quem você é. A essência é manifestadora de luz, de fé, de poder. Vamos fechar a mensagem com uma frase sobre pensamentos divinos. Pensemos mais no divino se quisermos que ele fique entre nós. Entenderam? O mundo externo pode estar caótico, pode estar desabando. Entenda separar a sociedade e a sua estrutura do mundo de fato, o mundo que foi criado para que nós possamos estar nele. A estrutura da sociedade humana está ruindo. Ainda assim, há para onde nós direcionarmos o olhar, ver além dessa estrutura decadente e enxergar, papai, que é a vida. A vida está por toda parte. Foque-se na vida e no que faz viver. É como, por exemplo, eu fiquei chocada. Eu assisti à tarde, estava na reprodução automática, entraram 3 filmes seguidos falando especificamente do mesmo tema, de religiosos que têm o olhar voltado na malignidade e no mal. Essa frase está pedindo: pensemos mais no divino se quisermos que ele fique entre nós. Se você pensa no mal, se você pensa no caos, se você se foca em toda essa toxicidade, essa negatividade, esse monte de armamento para nos deprimir, você vai alimentar tudo o que vem para te derrubar. É contraditório. É contraditório focar no que é maligno, no que é o diabo, no que é o mal, no que está errado. A dualidade é um monstro que tem a capacidade de nos destruir de um modo sutil, lento e doloroso. Porque está escrito que o teu tesouro está onde está o teu coração. O teu coração, onde está o teu coração, significa aonde você, no que você acredita, onde está o teu foco. Se você se fixa na malignidade, onde está o mal, você fica procurando onde está o mal em tudo, é mal que você vai ter na tua vida.
E a mensagem final diz: pensemos mais no divino, se quisermos que ele fique entre nós. Pensemos mais na vida, para que a vida esteja mais entre nós e se manifeste mais entre nós. A vida não é um objeto parado numa prateleira. A vida não é um pontinho luminoso dentro de cada um. A vida, ela fica o tempo todo assim, se movimentando, e em cada movimento seu, algo surge e ressurge, surge e ressurge. Mesmo onde está devastado, ela refaz tudo. Se você acha mesmo que tudo na tua vida não está bem, deixa a vida se manifestar. A vida que pulsa em você, ela não pode ser reprimida. Se ela for reprimida, você não cria, você não gera, você não manifesta. Não se esqueça, você é um co-criador, uma co-criadora. Assim como você pode mudar tudo dentro da tua casa, tudo no seu quintal, você pode mudar também a sua realidade. Independente de como a realidade externa esteja, é um mistério que você precisa elevar a luz da consciência para ser esclarecido, entende? Eu desejo profundamente que vocês tenham uma semana assim, com 1000 motivos para sorrir, com muito orgulho de si mesmos, muita fé, muito empenho e dedicação no próprio potencial. E que o amor esteja sempre presente. O amor próprio, o amor à vida, inclusive na vida que só você pode viver. Tá bem? Fiquem bem, até o próximo vídeo. Beijos na alma.